Bom dia, graça e paz. Bom dia, bom dia. Glória a Deus por mais esse dia bendito. Na presença do Senhor, dia que o Senhor escolheu para nós desfrutarmos da presença dEle. Glória a Deus. Bom dia, Priscila. Bom dia. Baixou. Bom dia, Thelma. Glória a Deus. Tá dando muita microfonia. Ele vai desligar ali, ó. Aí, bom dia, Maramba. Bom dia, Marilza. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia. Sempre seja Barão louvado. Valoroso, bom dia. Aí, Marilza, Priscila, todo mundo aí. Glória a Deus. Tá. Tá bom aí, tá parecendo normal. Você fechou a sua câmera. Agora tá normal. Tá bom. Vou colocar aqui já os versículos. Domingão abençoado. Pô, Glória a Deus. Leonara, Michele, Roberta, Pastor. Ágata, Viviane, Isso bem, né? Beni. Talvez não, ele não deu bom dia. Normalmente ele sempre dá bom dia. Vamos lá, vamos adiantando. Se ele aparecer, a gente insere ele. isso aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor a mais um dia de vida. Obrigado por essa oportunidade, meu Pai Santo. Pai, nos enche com a tua sabedoria, nos enche com discernimento de espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que desde o alto da nossa cabeça, meu Pai Santo, até a planta dos nossos pés, ó Deus, Jesus. seja cheio de Ti. Nos limpa, nos lava, nos purifica. E que esse início de semana, meu Pai Santo, possa ser um início onde podemos caminhar contigo, meu Pai Santo, louvando e adorando o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, em o nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 28. A partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Davi convocou todos os oficiais de Israel para irem a Jerusalém. Os líderes das tribos, os comandantes das divisões do exército, os generais e os capitães, os administradores das propriedades e dos rebanhos do rei, os oficiais do palácio, os guerreiros valentes e todos os outros soldados do reino. Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, era meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso dos pés de nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construí-lo. Mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois é homem de guerra e derramou muito sangue. Contudo, o Senhor, o Deus de Israel, me escolheu dentre toda a família de meu pai para ser rei em Israel para sempre. Escolheu a tribo de Judá para governar, e dentre as famílias de Judá, escolheu a meu pai. Dentre os filhos de meu pai, agradou-se de me fazer rei sobre todo Israel. E dentre os muitos filhos que o Senhor me deu, escolheu Salomão para ser meu sucessor no trono de Israel e para governar o reino do Senhor.
Ele me disse: seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei seu pai. E se ele continuar, olha a condição, e se ele continuar a obedecer a meus mandamentos e estatutos, como obedece hoje, farei seu reino durar para sempre. Agora, portanto, com Deus como nossa testemunha e diante de todo Israel, a comunidade do Senhor, eu lhes digo: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que continuem a possuir esta boa terra e a deixem para seus filhos como herança permanente. A boa terra aí. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com toda a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Portanto, leve isto a sério. O Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e faça o trabalho. Então Davi entregou a seu filho Salomão as plantas do templo e tudo que ficava ao redor, incluindo a sala de entrada, os depósitos, as salas dos andares superiores, as salas internas e o lugar de expiação. Davi também entregou a Salomão as plantas de tudo que havia planejado para os pátios do templo do Senhor, das salas externas, dos tesouros e dos depósitos para as ofertas dedicadas ao Senhor. Deu ainda instruções a respeito das divisões dos sacerdotes e dos levitas, além das responsabilidades no templo do Senhor e das especificações para os objetos usados no serviço do templo. Davi deu instruções a respeito de quanto ouro e de quanta prata deviam ser usados para confeccionar esses objetos para o serviço. Informou a quantidade de ouro necessária para os candelabros e as lâmpadas de ouro, e a quantidade de prata necessária para os candelabros e as lâmpadas de prata, de acordo com o uso de cada um. Especificou a quantidade de ouro para a mesa sobre a qual seriam colocados os pães da presença, e a quantidade de prata para as outras mesas. Davi também especificou a quantidade de ouro puro para os garfos, as bacias, os jarros e as tigelas, bem como a quantidade de prata para as tigelas. Especificou ainda a quantidade de ouro refinado para o altar do incenso. E, por fim, entregou-lhe o projeto para o trono do Senhor, os querubins de ouro cujas asas se estendiam sobre a arca da aliança do Senhor. Davi disse a Salomão: todos os detalhes dessas plantas me foram escritos sob a direção do Senhor. Uau. E continuou: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas servirão no templo do Senhor. Outros, com todo tipo de habilidade, se oferecerão para ajudar, e os oficiais e todo o povo estarão às suas ordens. Aleluia. Aleluia. Coisa linda, né? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Davi, ele já está no finalzinho aí, né? Reta final. Na reta final da sua vida aí. E discernimento espiritual, né? Discernimento espiritual, já está no final. Entendeu, ouviu a voz do Senhor, como a gente deu nas leituras anteriores, quando Deus falou para ele que ele não ia construir o templo. A gente até brincou, né? Ele não ficou com mimimi, né? Ele ficou tentando negociar com Deus, ou tentando falar das batalhas. Ele entendeu, até porque as batalhas, tudo foi Deus que deu.
Então, essa obediência aí nos ensina muita coisa, né? Ele não bateu no peito, né? E ele ia esquecer. Já pensou você falando para Deus? Foi eu que fiz? Foi eu que conquistei? Foi eu que ganhei? Se você fala um negócio desse, praticamente você esqueceu que quem manda em tudo e quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. E se não for Ele, se não for o Senhor, não tem batalha ganha, não tem nada. Então, tudo é para Ele, tudo é por causa dele, né? E o interessante aqui também é que ele chamou os líderes, né? Aqui fala que ele chamou os líderes, chamou os sacerdotes, chamou os levitas, chamou os capitões, chamou os administradores, né? Não, e esse chamado não foi para falar sobre política, porque, queira ou não queira, naquela época já tinha essas coisas, né? Não foi para falar nada a não ser a falar da presença de Deus. E o seu último discurso foi sobre o reino e sobre O rei. Deus, né? Orientou tudo, falou: olha, Deus me é para fazer isso, tudo relacionado ao templo, e deu feedback para Salomão, né? Se, tá, Fabi tem alguém, falei, se obedeceres, né? Se Tem a obedeceres, condição, né? condição, né? Acho que eu anotei aqui que. Ah, onde foi que você falou? Ele deu uma condição. Enfim, né? Ele falou, se Já obedeceres. tirei da página. Se obedeceres. Então, mesmo É aqui, ó. Davi, É aqui na. Eu também fixei isso. É né? no 7. Se ele continuar a obedecer Isso, se os puder mandamentos anotar aqui e os também. estatutos, como obedece hoje, farei o seu reino durar É, para sempre. É Isso, isso. isso é para a gente hoje. O reino dele permanecer em nós. É a obediência. É o versículo-chave aí. Salomão é escolhido não pelo mérito, mas pela eleição divina. Isso é importante também, uma observação aqui. Salomão é escolhido não pelo mérito, mas pela eleição divina. foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu. Até porque, né, ele nasceu, Salomão nasceu, era filho, ficou lá no palácio, teve as aulas dele lá, tal tudo, mas não tem nem nada, né? Tipo, fez isso, fez aquilo, tal tudo. Não, a história dele começou depois que o reinado passou para ele. E aí a gente já conhece a história, que em vez dele pedir guerras, pedir um monte de coisa, ele pediu sabedoria. E aí, É engraçado porque eu, eu já cristã, né? Há muitos anos, antes de passar pelo processo da libertação, como a gente conhece hoje, cheguei a cair nesse erro aí. Na verdade, que Davi não cometeu. Eu caí nesse erro do eu faço, eu fiz, eu comprei, eu tô ajudando, eu tô fazendo, eu tô. Gente, e sabe o que é pior? Eu não enxergava. Eu não enxergava. O pecado estava diante dos meus olhos, porque eu achava que eu estava fazendo alguma coisa. E coitado de mim, né? Se não fosse o Senhor a permitir que eu conseguisse alguma coisa, se Ele quisesse, bastava a vontade dele para retirar meu sopro de vida. Então, eu caí nessa arrogância, né? Nessa prepotência, nesse orgulho de achar que eu fazia as coisas, né? Pelo fato de eu ter sido a primeira pessoa a concluir uma faculdade, a conseguir um bom emprego, a auxiliar as coisas da minha casa, a prover, a auxiliar os meus parentes. Então, existiu essa soberba no meu coração. E às vezes a gente não se dá conta. Eu não tinha, eu não enxergava. Provavelmente as pessoas ao meu redor viam, mas eu não enxergava. Então, para mim é muito lindo ver isso que Davi ele não se ensoberbeceu. Ele entendeu
que Deus até aceitaria a construção do templo, mas não seria ele a fazer, né? E ele não ficou com essa birra toda. Ele não ficou mimado, como eu fiz um vídeo, né, esses dias. E para ele não importou ser o filho, né? Ao contrário disso, ele teve não só a conduta humilde de reconhecer a soberania divina, a vontade de Deus, mas ele proveu, né, com aquilo que ele tinha. Ele fez o plano, fez o projeto, né, conforme a orientação do Senhor, Conforme a orientação do Senhor. e entregou a Salomão. Então é lindo de ver, mas fica aí o alerta, né? Eu infelizmente cometi esse pecado, né, gravíssimo, por muitos anos. Por muitos anos eu fui soberba. E aí se Ai, perde e a gente essa. tem que se vigiar, né? Porque o inimigo ele sempre tenta voltar no mesmo lugar. Então, a gente precisa continuar se policiando, né? E essa desobediência perde a conexão de filho com o pai. E a gente se colocar nessa posição e entender a filiação é muito importante. Precisa estar na posição correta. É, Um ensinamento também aqui, entre o versículo 1 e o versículo 2, é que essa transição, né, essa troca de governo não foi às escondidas, foi pública. foi pública, entendeu? Então, assim, quando esse negócio começa a ser, quando tem alguma coisa que é escondido, não, deixa quieto, melhor não, tal, não sei o quê, tipo, como assim, né? Já começa aí. Por quê? É lógico, não estou falando é, de coisas corporativas, tal. Estou falando do reino de Deus, da igreja, da comunidade, né? Dos irmãos, né? Tem que ser transparente para que todos possam sempre perceber que a glória é do Senhor e que Deus está no negócio. Se Deus está no negócio, Deus não é Deus de confusão. Né? Então, aqui eu estou falando do reino do Senhor. Infelizmente, no mundo corporativo, há disputa, há um monte de coisa aí e tal. Pessoas que não querem o seu bem, é outra, tá. Mas no mundo, no reino de Deus, tem que ser uma transição transparente, onde a liderança, né, os servos, os obreiros, estejam todos de acordo ali, porque é de Deus, né? Não tem que ter confusão, não tem que ter divisão, né? Outra coisa também, no versículo 2, e aí fica um ensinamento aí, que todo desejo nasce dentro do coração, né? Tá muito colocado isso. Nasceu no coração primeiro, né? Antes das pedras, Lili, antes de tudo, nasceu no coração. Então, olha só, uma chave aí. Só que, assim, esse pensamento do templo foi bom. Agora, a gente tem que ficar esperto que nasce no coração também coisas ruins. Então, é o centro ali do nascer, né? Nasceu o desejo. O desejo vai vir do coração, antes de partir para a parte externa. Então, aí cai na que aí me lembro das portas, né? Sim. Me lembro das portas, que a gente leu ontem, antes de ontem, alguma coisa assim. Não pode deixar. Isso era bom. Entrou um desejo bom de fazer um templo para o Senhor, né? De adoração, onde as pessoas poderiam ir adorar, né? Levar ali suas oferendas. Agora, a gente tem que frear, né? Para não repetir antes das portas, quando tentar vir um desejo que você já detectou que é ruim. E aí você não vai deixar esse sentimento crescer, que vai dar ruim, né? É que ele colocou aqui, Viana, e o Salomão ele entendeu isso. Ele aprendeu, né, com os antepassados e sirva o servir de todo o coração e alma, alegre, a alegria de servir. Está sempre muito ligado, sempre voltando nessa tecla. E é onde procede todas as coisas, o coração. Ele conhece todos os planos e pensamentos. Isso, quando se entende isso daqui,
Por isso que às vezes não tem como ocultar nada. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas De as todas coisas. as coisas. Porque Ele sonda o teu coração e o teu pensamento. Eu quero pegar esse gancho aí da palavra, o Senhor sonda os corações, sabe de todas as coisas. Então, quando a gente está alinhado com Deus, né, ali, e quer obedecer a Deus somente o que Ele quer, tudo que Ele fala, tanto que lembra que a gente falou do sim, quando é sim, é lógico, bate com aquilo que a gente quer, né? Você já abre o sorrisão, né? Mas às vezes, quando é não, você pode até tomar um choque na hora, mas quando você está com Deus, você já fica em paz imediatamente. Então, Deus disse não, não vai ser você. E aí você fala, nossa, foi ruim. Não, não foi ruim, não foi condenação. Ele entendeu, esse não, não foi condenação. E ele explicou. Um filho ouve o pai, fala, olha, não quero que seja você, porque eu te usei como um homem de guerra. Você foi muito importante no meu reino, né? Foi necessário, eu te ungi, porque havia necessidade de vencer essas guerras. Porém, houve muito derramamento de sangue, né? E o templo, poxa, preciso de um sucessor que traga paz, né? Que faça uma representação De de santidade. paz, né? De santidade. Os estudiosos aqui diz que Salomão deriva de Shalom, Shalom. né? Salomão, eu não sei aqui pronunciar, Shalom, né? Mas isso, enfim, deriva de Shalom, né? O construtor precisava ser de paz. Então, quando a gente passa o bastão na obediência, você fica em paz, você fez um bom combate, entendeu? E Shalom é a questão da prosperidade, mas a verdadeira prosperidade é o tesouro celestial. É algo que você faz para essa herança sacerdotal, questão dos princípios e valores, e aonde encontra-se a paz. O significado de Shalom é muito, muito, muito interessante. Aqui, nesse texto também faz lembrar dois versículos, né? Um fala de que convém que eu diminua e que ele cresça, né? João fala isso acerca de Jesus. E aqui essa atitude de Davi não deixa de ser isso com o filho dele, né? E outro versículo é um que o Paulo fala, né? Que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, né? Então são dois versículos que fazem ligação também, dá para associar com esse texto, onde Davi passa aí essa função para o filho dele. O versículo 8 e 9 é aquela coisa que a gente está aprendendo, né? Entrar na cena, né? Uhum. Entrar na cena, imagina, você vê o seu pai, né? Salomão estava vendo o teu pai passando um feedback, mas é um feedback, ao mesmo tempo que você fala, pô, fui escolhido para representar Deus e fazer essa construção do templo, mas ao mesmo tempo meu pai meio que está dizendo, eu tô indo embora, né? Tô partindo aí, né? Imagina. Porque toda transição existe vida, mas para existir vida existe a morte. E na onde está a morte está a vida. Olha aqui. É Então, isso. então É isso. assim, quando vence a morte, é onde vem a vida. E se você for olhar assim as histórias, né, dos legados, as transferências de, de legado, a, a próxima geração, né, ela vem para trazendo algo novo para florescer, mas que para acontecer esse novo sempre vai haver uma morte. É. E aí é a passagem. Então, ele preparou o caminho, veio com a estigma, né, de guerrear,
para várias gerações não ter guerra, né? Então, foi pago um preço por isso. E aí vem a chave poderosa, que é a palavra poderosa para nós, né? E principalmente para quem tem seus filhos, né? Que está no versículo 9, e aí fala assim: E você, meu filho, Salomão, aprenda a conhecer o Deus dos seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e Aprender a com a servir. alma alegre, pois o Senhor, olha só, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Vou ler de novo, porque isso é muito importante. A gente alinhar e você, quando o Espírito Santo de Deus fala, ó, Viana, esse pensamento não é legal. Ô, Viana, esses planos aí não agradam ao Senhor. E você já cair em oração e falar, Senhor, tenha misericórdia dos meus pensamentos, das minhas ideias. Seja feito conforme a tua vontade, não a minha. Olha só. Pois o Senhor, versículo 9 lá, né? Pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Aí já vem uma... Mas é isso. Não, e olha que interessante, né? Aprenda a conhecer. Porque não foi de uma noite para o dia Aprenda. que ele, assim, não é, Nós aí precisamos aprender a conhecer o Senhor. não, não é de uma noite para o dia que você tem esse amadurecimento, né? De escutar a voz do Senhor, mas ele na trajetória toda, Davi, ele foi tendo o quê? Intimidade. Quantas vezes ele participou de guerras e batalha que ele falou assim: devo ir, Senhor, devo ir, Pai. Então, foi uma trajetória que, à medida que vem o amadurecimento, né, do filho, amadurecimento do jovem, da criança, as coisas vão ficando menos resistentes, vão ficando mais fáceis de percepção, de compreensão. Então, aqui ele falou: olha, você não vai ser o que vai construir o templo. Você teve muito derramamento de sangue. Então, beleza, tá tudo bem. Vamos passar isso aqui. Então, não teve aquela resistência. Se você olhar no início a jornada, né, ele foi tendo o quê? O, o relacionamento. Você começa a dirigir um carro, você fica sem muito golpe de vista, você está iniciando, você não tem habilidade, né? A partir do ao longo do tempo que você vai adquirindo mais confiança, e aí é o ciclo, né? Você vai tendo relacionamento, você vai entendendo cada vez mais essa questão do reino, o reino dele. O reino dele é o meu pai, é um rei. É um reino, gente, um reino. Existe um rei. Nós servimos um rei. Um rei. Amém. Glória a Deus. Aí, fechando essa parte aí, dessa primeira parte, aparece várias vezes, seja forte, seja forte. Como com Josué, né? Se- Forte e corajoso. Seja forte, né? Então, ou Entendeu? seja, Forte, ó, essa na semana mente. aqui, Fortaleza da mente. Aqui, ó. semana começa hoje. Hoje, seja forte. Amanhã, seja forte. Terça, seja forte. Quarta, seja forte. E assim vai. Seja forte. Seja forte. Corajoso. Seja forte e corajoso. É uma construção, né? Então, cada um de nós está construindo algo. Construindo algo. Aí vem a intenção do coração. Essa construção é para quem? É para nós mesmos? Ou essa construção, quando a gente partir, também vai deixar um legado? Isso é muito importante. Também fazer essa reflexão, né? As conquistas que eu estou tendo, por mais que nós queremos, não vamos ser hipócrita aqui, né? Você quer,
poxa vida, andar bonito, você quer trocar de carro, você quer trocar de casa, você quer fazer suas viagens. Ah, mas é pecado? Não é pecado, né? Mas com todas essas conquistas, está incluído nelas, quando você partindo, está deixando algum legado? Você viajou, legal, né? Trocou de carro, bacana, trocou de carro, tudo bem, tudo bem. Mas dentro da tua caminhada, está deixando algum legado? Isso é muito importante também fazer essa reflexão. Porque Davi fez batalhas e em relação aos despojos, foi muita coisa, né? Não dá nem para contar aqui a riqueza. Mas essa riqueza, ele falou, ó, tem tudo isso aí, pode ficar para vocês e para meus filhos na herança. Mas ele falou, não, não, não. Isso aqui vai ser para a construção do templo do Senhor. Então deixou um legado aí que não precisa nem falar muito sobre isso, né? No versículo 21 aqui, já no término, fala assim, ó, as divisões dos sacerdotes e dos levitas servirão no templo do Senhor. Outros, com todo tipo de habilidade, se oferecerão para ajudar. E os oficiais e todo o povo estarão às suas ordens. Então, deixou realmente um legado, deixou uma organização pronta para poder dar sequência. A única coisa que sobrou aí para Salomão, mas não é fácil, porque senão ele não ia falar seja forte, foi a obediência, as instruções, né? Porque ele falou tudo, já estava tudo escrito. E não foi um arquiteto que fez. Foi Deus que, né, instruiu. É assim, 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 é assim, 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 assim. Tá aqui, ó. Só obedeça. Só obedeça. E faça, seja forte e corajoso. Esse seja forte e corajoso, porque não podemos esquecer que o inimigo já agia, né? Então, o mundo espiritual, ele é real. Essa guerra é espiritual. Então, o inimigo usava pessoas para poder, reis para se levantar em guerra, né? Pessoas dentro do reino para agir com traição. No caso de Salomão, a gente soube que houve paz, entre aspas, mas através da sabedoria, né? Não Eu houve tenho, aquele derramamento de sangue, mas a guerra foi do intelecto, né? Então ele acabou se perdendo, né? Não vem o caso agora falar sobre isso, mas a sabedoria dele serviu para ele poder fazer as negociações ali através da sabedoria do Senhor e não ter aquele derramamento de sangue que teve na época do pai dele, Davi. eu tenho anotado aqui, não sei se quando nós estávamos lá em Joinville, mas está aqui, ó. E a semente plantada, ela é para a eternidade. O conhecimento de transformação da conduta, o planejamento para a plantação e a colheita. Então, assim, ele veio preparando. E quem foi colher, quem vai colher tudo que ele fez para ter paz, foi ter travado muita guerra. Para que haja paz, alguém teve muita guerra. No estudo feito aqui, me deu aqui no final aqui o resuminho, né, de chaves espirituais, né, dessa leitura. Aí eu tenho 4 itens aqui. A primeira o chamado exige preparação. O chamado exige preparação. Segundo, Deus entrega projetos para quem possui fidelidade. Vou ler de novo, essa é forte. Deus entrega projetos para quem possui fidelidade. Terceiro, o reino funciona por sucessão. Então você não vai ficar para sempre. O que você está construindo para deixar para o próximo? Quando o próximo pegar o bastão, olha só o que você está construindo, já sabendo que haverá o próximo. Isso não significa, conforme a gente brincou por esses dias aí, o pastor Luciano, não significa que tem que ser seu filho, teu primo, teu sobrinho, sabe, seu parente. Vai ser um sucessor escolhido por Deus. Pode acontecer de ser seu filho, beleza. Mas se não for, obediência para que a sequência seja dada para o reino, não para o reino pessoal teu.
E o quarto aí, coragem, fruto da presença. Coragem é fruto da presença. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, né? Então, Davi prepara, Salomão, olha só a ordem. Davi prepara, Salomão constrói. Trazendo aqui para o Novo Testamento, né? Jesus prepara, a igreja continua construindo. A igreja é enviada. É, Nós somos né? enviados. Davi prepara, Salomão constrói. Jesus prepara, a igreja continua construindo, continua a obra aí, A né? missão. A missão. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o 29? Vamos. Por causa do horário também, né? Hoje a gente tem consagração na igreja, não pode perder a hora. É isso aí. Vamos lá. 1 Crônicas 29 diz assim: O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: Meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Meu Deus. Usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo do meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. E agora, por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir e 245 toneladas de prata, refinada para revestir as paredes das construções. E para os outros trabalhos em ouro e prata a serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? Olha só que coisa linda, ele tornando o povo participante dessa grande obra, né? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos, os generais e os capitães e os administradores do rei ofertaram voluntariamente. Ofertaram como obrigados? Voluntariamente. Voluntariamente. Para a construção do templo de Deus, entregaram 175 toneladas de ouro, 10.000 peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Também construíram com pedras preciosas que foram guardadas, não, também contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor, sob os cuidados de Jeiel, descendente de Gerson. O povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente e de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso. Mas quem sou eu? E quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti,
e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Meu Deus. Lembrei do pastor Luciano falar: ninguém supera Deus no dar. Somos estrangeiros e peregrinos nesta terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido sem deixar vestígio. Ó Senhor nosso Deus, até mesmo estes materiais que juntamos para construir um templo em honra ao teu nome santo, vêm de ti. Tudo pertence a ti. Eu sei, meu Deus, que examinas nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. Pai, Tu sabes que fiz tudo isso com boas intenções e vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, leva teu povo a sempre desejar te obedecer. Mantém o coração deles leal. sempre leal a ti. Dá a meu filho Salomão o desejo sincero de obedecer a teus mandamentos, a todos os teus mandamentos, preceitos e decretos, e de fazer todo o necessário a fim de construir esse templo, para o qual realizei estes preparativos. Então Davi disse a toda a comunidade: louvem o Senhor, seu Deus. E toda a comunidade louvou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e eles se prostraram e se ajoelharam diante do Senhor e do rei. Meu Deus. No dia seguinte, trouxeram 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, e os apresentaram ao Senhor como sacrifício e holocaustos. Também trouxeram ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia, festejaram e comemoraram na presença do Senhor com grande alegria. Mais uma vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, como rei. Ungiram Salomão diante do Senhor como seu líder e ungiram Zadok como sacerdote. Salomão se sentou no trono do Senhor em lugar de seu pai Davi. Foi bem-sucedido em tudo e todo Israel lhe obedecia. Todos os oficiais, os guerreiros e os filhos de Davi prometeram ser leais ao rei Salomão. O Senhor exaltou Salomão, o Senhor exaltou Salomão diante de todo Israel e lhe deu mais esplendor que qualquer outro rei de Israel antes dele. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou em Israel por 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, depois de desfrutar uma vida longa, cheia de riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Todos os acontecimentos do reinado de Davi, do início ao fim, estão escritos no registro do vidente Samuel, no registro do profeta Natã e no registro do vidente Gade, incluindo os grandes feitos de seu reinado e tudo o que aconteceu com ele, com Israel e com todos os reinos vizinhos. Meu Aleluia. Aleluia. Coisa linda, né? Uau. Coisa linda, coisa Aí linda. você Glória e entende. majestade pertencem ao Senhor. Todo reconhecimento de que era Deus, né? Agora você entende essa questão do coração. Quando você vê alguns vídeos, eu admiro um empresário que eu entendi isso. Depois que ele construiu muitas coisas, o duro foi ele convencer a família. Ele doou, tipo, 60% de um patrimônio, mas não é, é muita coisa. É muita coisa. E depois ele compreender isso para a esposa, a mulher. Meu Deus. Então isso é o reino. Porque você quer fazer o bem cada vez mais para o próximo. E o cara chegar numa posição dessa é que ele encontrou o verdadeiro reino realmente no coração.
O líder ele tem que ensinar isso para os seus liderados em relação à oferta, né? Não é Sim, por obrigação, né? Ou persuasão, né? Quando a pessoa está na maldade, infelizmente, né? Infelizmente, não vamos falar muito aqui, não é o objetivo da live, mas também a gente não vai ser hipócrita, né? Infelizmente, alguns usam de persuasão, usa de palavras aí, mas enfim, Deus está vendo todas as coisas, né? Então, mas a oferta e os dízimos, as coisas da construção tem que ser por amor. A pessoa tem que, sabe, chegar na igreja, chegar no local que ela está se alimentando com alegria, ofertar com alegria, né? Não com mas peso, né? Não voltar para casa e falar, pô, será que eu... Aquela sensação, né? Quando você tem uma sensação, tipo, desculpa a palavra, né? Nossa, acho que eu fui um trouxa, né? Acho que eu fui enganado e tal. Isso aí não teve alegria nenhuma, né? Teve um peso. E Deus não quer isso, né? Deus quer que você chegue no entendimento que tudo é dele, tudo é por causa dele. Você só teve as coisas por causa dele. Eu estou aqui em casa agora. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Ontem, por mais que a gente às vezes... Só que a gente não pode se acostumar. Ontem, estou lá na igreja lá e chegou um rapaz lá, diz ele que era egípcio, né? Tava difícil de entender ele, a voz dele. E ele falou que casou com uma brasileira, mas deu ruim as coisas. E aí ele fala, cara, não tô pedindo dinheiro não, mas se tiver alimento aí, né? Mas não queria alimento para hoje. Se por um acaso tiver pelo menos alimento para uma semana, para que eu possa comer, né, com a minha esposa enquanto estou correndo com as coisas, né? Graças a Deus, na igreja tinha, fui lá e peguei algumas coisas lá, né? E levei para ele e, pela oportunidade, pela misericórdia do Senhor, acabei evangelizando ele, né? Cheio de tatuagem, cheio de umas tatuagens meio esquisitas lá, algumas coisas que não foram legais, mas ele entendeu. Eu consegui, através do Espírito Santo de Deus, trazer uma palavra, não da placa da igreja, aqui é a placa da igreja, as quatro paredes, tal. Não, ali Deus deu misericórdia e falei para ele, cara, isso, como você falou, vai durar só uma semana só. Isso não vai te ajudar, vai adiantar um lado só. Talvez com isso aqui você vai conseguir comer você e tua esposa somente essa semana. Mas se você quiser mudar essa situação, tem que se comunicar com o Senhor, né? Virar filho. Então, quando a gente vira filho, qual filho não se alegra, né? Fala, olha, você vê a cara das crianças, fala, ó, aqui é um presente e você que vai dar, né? Você que vai dar o presente pro vovô, você que vai dar o presente pra titia. E ainda brinca, ó, vamos esconder. Aí essa criança vem com um presentinho, às vezes, né, com o braço para trás e apresenta o presente pro papai, né, pra mamãe, com aquela alegria. É isso, é ser como criança, entende? é isso aí. É como se o pai não soubesse, né? O pai que deu o dinheiro, né? Quando é dia dos pais, quando é dia das mães. Olha, dá um dinheiro aí que a gente vai lá comprar um sapato, né? Para você, né? O fulano vai comprar um sapato para você para te dar pro dia dos pais, né? Que cor que você quer, tal. O pai já sabe de tudo, O pai é que dá. né? O pai é que dá. E O quando pai é chega a que dá. criança, aquele Saiu dele. pacote, né? O pai vai, abraça, ai, obrigado, tal, ai, nossa, meu Deus do céu, e a criança fica alegre, e pula, dá beijo, ao papai e tal. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus. Vós, pais, se vocês acham que amam seus filhos, imagina eu, Senhor. É isso. Trazer a oferta. Então, Davi ensinou isso praticamente. Com outras palavras, fala, meu, deu feedback para os oficiais, para todos os funcionários. Estou entrando na cena. Eles foram para casa, conversaram com suas esposas, né? Igual você deu esse exemplo aí do mundo atual. E tá tudo certo. Mas é muita grana, 60%. Mas os 40% que vai sobrar, dá para você entender que a gente consegue viver até o resto da vida. E esse 60%, grosseiramente falando, o governo vai pegar, né? Vai pegar de forma ainda injusta. Então, vamos fazer essa doação dos 60% aí. E fez, né? Conforme você falou aí. É lindo, lindo, lindo. Não tem muita Mas, coisa para falar desse
capítulo Mas aí, 29 aí, Viana, tá bem nítido assim, né? O Viana, lugar, né? tem uma riqueza aí que eu fiquei chocado, porque o que chegou a esse nível de entendimento, eu, eu acho que o Senhor é tão grandioso, porque ele faz infinitamente mais, porque não é nada por acaso, né? E, mas é na palavra, a pessoa, ela entendeu isso, que esse é o verdadeiro tesouro. Esse é o primeiro entendimento. Então, eu acho que você chega nesse lugar porque é o Senhor que transforma o coração. Entre o versículo 10 e 19, é, ele fala, né, que tudo pertence a Deus, né, nada é nosso, né? E aí a palavra aí, uma chave, né? Somos apenas administradores. É isso, somos apenas administradores. No ensinamento de cura e libertação, às vezes, hoje no mundo atual, às vezes você herdou, meio que caiu na sua família, né? Riquezas, tal, veio do avô, essas coisas, tudo. Mas às vezes foi de forma ilícita, não foi legal a construção de tudo isso daí. Mas aí dá para você pegar e pedir perdão a Deus, reconhecer que os teus antepassados fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? Tudo aquilo que a gente acaba ensinando ali no Silk, né? A remissão do local. A remissão do local, fazer a remissão do local, reconhecer que eles fizeram o que era mal do Senhor, houve derramamento de sangue, houve engano, houve um monte de coisa, e você entender, pedir perdão ao Senhor, né? E santificar, né? Transformar aquilo que era maldito, né, em bens e começar a usar isso de forma que agrada ao Senhor. Começar a deixar um legado, né? Começar a administrar, começar a fazer tudo que agrada ao Senhor e com certeza isso vai multiplicar, né? Mas aí vai multiplicar de forma diferente agora, com o objetivo de abençoar a obra, né? Abençoar a obra. Estou falando abençoar o fulano, ciclano, beltrano, não é isso. Mas abençoar a obra. A gente conhece aí vários empresários que nem aparecem na foto do Instagram, mas teu nome está escrito lá no livro da vida, porque eles entenderam. Enquanto eles estão dormindo, o dinheiro está caindo. Mas é porque eles entenderam e eles fazem a obra do Senhor sem se aparecer. Eu brinco, né? Sem se bater uma foto no Instagram e colocar a mão no peito e fui eu. Não, não foi você. Sempre é Deus. Ah, aqui, essa questão de Davi, né, ter entregado tudo, ter possibilitado que outros participassem também dessa entrega, me fez lembrar do texto também acho que é Mateus, em que fala do jovem rico, né? Sim, E ele estava cumprindo todos os mandamentos. Ele já estava fazendo tudo o que era correto. E mas o coração dele o não estava. coração dele, Não né? estava E a ali. palavra fala, né? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Olha que chegou! Bom dia! Amados, Bom Amadas. dia, bom dia. Varão não, valoroso. não resisti à tentação. Ah, É isso aí. não resistiu o Vou chamado. chamar. Chamado. Lembrei da música da Ludmilla Feber, né? Alta madrugada, já estou deitado, mas ouço Deus me Deus me chamar. chamar. Não, pior que eu tava E sonhando com o Luiz Hermínio me passando um sermão. Eu digo, oxe, vou eita levantar daqui. glória. Eu tenho, Então, eu estava tenho falando aqui, escutado muito ele. estava E falando aqui, pastor, uhum, dessa questão de Davi ter entregado todos os tesouros, né, para a construção do templo, ter convocado o povo para poder também fazer a entrega, a oferta, e todos voluntariamente entregaram, porque reconheceram que tudo vem de Deus.
E tinham prazer e satisfação de participar dessa grande obra, né? Isso. Isso também, além de ter me feito lembrar do jovem rico, né, que o coração dele estava nas riquezas e por isso ele se entristeceu e não fez o que Jesus lhe sugeriu, também me fez lembrar de uma canção que fala digno de tudo, né? Porque tudo vem dele, né? E é para ele. A glória é dele, né? Glória a Deus. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento e, de fato, quando o nosso coração entrega, né, se entrega por inteiro para o Senhor, é como o Viana falou, né, de um filho entregando um presente para o pai. O pai já sabe, foi ele que deu, foi ele que proveu, Verdade. mas ainda assim ele celebra a entrega que o filho está fazendo ali. Ele Pega fica. o filho no colo, joga pra cima, e pô, ele quer ver o sorriso do filho, né? Esse é o nosso Deus. Filho. Isso aí. E o interessante é que no dia dos pais, você diz assim, pai, eu trouxe um presente para você, né? Você já sabe o que é. Entendeu? Quem pagou o presente? Você já sabe quanto foi, pelo menos, né? Ainda que a mãe faça um suspense ali do que vai ser dado, mas pelo menos quanto foi, você já tem ideia, né? Sabe, Isso aí, assim, glória a você Deus. falou isso, eu fiquei imaginando, né, nós, né? Hoje eu ia falar papel, né? Tô atrasado, né? Hoje é no Pix. Eu já sei. Estão ficando hoje no Pix, da maquininha. Mas assim, o que acontece? Você usa o Pix, usa a maquininha, usa, né, dinheiro em papel, e Deus fica olhando e fala, cara, tudo é meu. Vocês tiveram a árvore que foi derrubada, os materiais que foram derrubados para fazer os papéis, o plástico, enfim, tudo, não tem como. Tudo que vocês fazem, na realidade, tudo fui eu que criei, fui eu que fiz. Então, assim, a gente já está fechando aí o versículo 29, vamos entrar em Romanos. Pastor, o que me chamou mais atenção aqui nessas duas leituras foi Davi, quando Deus disse não. Ele não vai ser você que vai construir. Mas ele estava tão conectado a Deus que, em vez dele. Ontem a gente falou isso, né? Para não repetir. Em vez de dar um mimimi, bater no peito, ele, tudo bem, entendeu. Né? A alegria continuou. Deus deu todo o projeto para ele, ele entregou o projeto com alegria para o filho, né? Chamou todo mundo, todo mundo, os diretos, né? A liderança ali, não foi escondida. Passei Salomão para rei e acabou, vocês que engolem aí. Não, chamou a liderança, chamou toda a galera ali que era importante ali e fez a transição de forma que agradou todo mundo, fez o feedback, ensinou o pessoal sobre o dar, né? Foi todo mundo para casa, os oficiais, imagina, né? Todos os oficiais, toda aquela galera indo para casa e voltando, teve que conversar com seus familiares, voltando para ofertar para o Senhor também, e deixou aí no finalzinho, então tudo organizado, Barão. Fez a transição sem confusão, sem nada. E mandou ali a palavra final para Salomão. Se obedeceres ao Senhor, se você obedeceres o Deus dos teus antepassados, irá bem. Se não, não vai dar ruim. Né? Então, eu acho que fecha esses dois crônicas aqui de hoje, né? Para mim. Porque isso é um modelo, né, Varão? Um modelo de humildade real. Apesar de ser rei, ou seja, ele continua reconhecendo, dizendo para Deus: quem sou eu, Senhor, né? Tudo vem de ti, tudo pertence ao Senhor, né? E esse principalmente o capítulo 29, né? Eu sei que vocês já comentaram tudo aí, mas uma vez eu estava meio indignado com Deus, né? Quem sou eu, né? Para ficar indignado com Deus. Porque antes da minha cura e libertação, eu não entendia muita coisa que estava acontecendo, né? Antes de conhecer esses princípios, né? E eu já era pastor e tudo bem. E uma vez eu estava meditando sobre isso aqui, ainda sem muito entendimento, e perguntando a Deus por quê? Por que que a gente, às vezes, cuida de uma igreja, cuida de um povo, cuida de um monte de famílias, e a gente vê as outras pessoas prosperando, menos nós, né? Nós mesmos, né? Às vezes a gente questiona isso com Deus. Isso é uma prática comum no meio cristão, né?
E todos praticamente fazem esse questionamento aí, viu? Todos fazem esse questionamento. Aí o Senhor falou assim para mim, assim, filho, quem foi que preparou tudo para a construção do templo? Dentro desse texto de 1 Crônicas 29, eu falei, Senhor, foi o Pai. Foi o Pai. Ele falou assim, e quem foi que desfrutou e foi o cara mais bem sucedido no reino de Israel? Eu digo, foi o filho. Ele falou assim, ó, tudo que o homem fizer na terra, os seus filhos vão colher muito mais que ele. Meu Deus. Muito mais que ele. Entende? A generosidade do coração de Davi, porque a gente vê que ele disse assim, ó, tudo que eu preparei para o templo do meu Deus, fora tudo que eu preparei do meu tesouro particular, tudo que eu tenho. Né? Ou seja, o que Salomão ganhou nessa história? 1000 juntas de bois. E o trono. Não ganhou mais nada. Não deixou herança nenhuma para Salomão. Ele deu tudo para o Senhor. Tudo ele deu para o Senhor. Só que Salomão pega as 1000 juntas de boi, depois senta no trono e fala o quê? Oferta a Deus. Também entrega. O cara segue a dobra da dobra. O mesmo exemplo do pai, né? Eu acho que vocês já comentaram sobre isso, só para a gente dar uma fortalecida nisso. Então, assim, só que nem Davi, nem Salomão superou a Deus no dar. Eu falei isso. Usei a sua frase. Glória a Deus, né? Eu não estava aí na live, mas assim, isso me chama muita atenção, porque eu vejo hoje isso assim com muita clareza na vida dos meus filhos, né? E vejo também na minha vida, porque às vezes a gente diz assim, será que um dia eu vou colher algum fruto, né, dessa entrega? Pode ficar descansado que você vai colher sim. E não é pouco não, é bastante. É muito, é abundante. Eu acho que o Espírito de Deus me trouxe aqui só para falar isso para vocês. Eles vão colher tanto que vocês não têm noção. Ó, como é que eu fiquei. Chorabassuri, andarabaxu, tanto. E as pessoas estão na live e elas têm que ter essa consciência que elas vão colher tanto que elas não imaginam o tanto que Deus tem preparado. O quanto que Deus tem preparado. Só que a entrega tem que ser total, para que essa colheita seja real. Então, quando Salomão entende isso, ele entrega tudo, aí Deus diz, filho, já que você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu glória, não pediu nada, eu vou te dar tudo isso, mas além de tudo isso, né? Você só pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar prosperidade, tudo que você não pediu eu vou te dar. Ou seja, tem uma chave espiritual. Quando você pede apenas sabedoria e um coração para saber administrar aquilo que Deus vai dar na tua mão, ele vai dar tudo. Meu Deus. Além da sabedoria. Tudo. Porque tudo é para os filhos, né? Isaías capítulo 1, versículo 19 diz assim, se você quiser me ouvir, se você abrir o coração e entender, você vai comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para os filhos de Deus. E eu encerro aqui. É o Shalom. Meu Deus. É o Shalom de Deus. Me fez lembrar rapidamente do filho pródigo, né? Do irmão que ficou, né? A gente não pode cometer o mesmo erro, né? Porque tudo era dele já. Fala, cara, tudo é seu, já. Você que não tinha entendido, né? Você que não tinha entendido é teu. Só fiz essa festa aqui porque ele se perdeu. Mas tá vendo isso aqui? Você pode comer tudo. Quer matar um boi hoje? Quer matar sabe? Quer fazer um torresmo? Mas ele não estava como filho. É teu já, entendeu? Então, tipo assim... Aí o pai diz assim, ô meu filho, não precisa comer cabrito não, vem comer novilho gordo junto com nós. Senta na mesa com o pai e o seu irmão para comer novilho, não é cabrito que eu tenho para você não. Ontem, o senhor, acho que talvez não ouviu, né? Rapidamente, ontem, pela misericórdia do senhor, resumindo aqui, acabei evangelizando uma pessoa ontem à noite, ele foi pedir comida lá na igreja lá, e eu fiz uma cesta lá para ele lá, né? Que a igreja fornece. Mas o mais importante não foi a cesta. Eu falei, isso aqui vai durar uma semana só, né? E assim, fui duro com ele. Falei, ó, não vai adiantar você ficar vindo aqui, tipo, quis dizer assim, né? Não vai querer usar a igreja para ficar... Mas aí eu falei, ó, o mais importante, resumindo, é você saber que você é filho. Isso aí. Você está andando como se não fosse filho. Porque as escrituras sagradas, o que a gente lê aqui dentro, diz que você é filho, que você é meu irmão.
Só que a galera aqui tá de uma forma e você tá andando de outra forma. Tem alguma coisa Isso aí. errada. Então você precisa se conectar. Enfim, né? É isso. Andar como filho para poder receber as coisas do Pai. Ô, glória! Aleluia. Isso aí. Glória a Uma Deus. Não, só uma coisa. A pastora Tânia, quando ela vai fazer um momento de ofertório, ela costuma dizer, né, que a gente faz justamente isso, né, de entregar algo que o Pai já nos deu, que é a questão lá do presente que o Viana falou, né? Ela sempre usa esse exemplo. E aí ela fala que a única coisa que a gente dá ao Senhor, que é nosso, é adoração. Mas ainda assim, se a gente for parar para pensar, mesmo a adoração, para a gente entregar ao Senhor, é necessário que Ele tenha nos dado fôlego de vida. Verdade. Então, a adoração também, a gente só está devolvendo algo que Ele nos deu, né? Mas a adoração é o nosso reconhecimento, né? Nossa atitude de reconhecer quem Ele é. E glória a Deus por isso. Que Que darei sempre ao Senhor, que darei ao Senhor te por darei ao todos os Senhor. benefícios que Ele me tem concedido. Sim, isso mesmo. Glória a Deus. A gente vê que o amor do Senhor, né, como o Senhor disse, né? Ninguém vai superar Deus no dar. Uhum. O amor dele é incondicional. Então, que a gente possa sempre fazer as nossas entregas, fazer as nossas ofertas, os nossos sacrifícios com o coração cheio de gratidão. Glória a Deus. O Senhor conhece as nossas intenções, né? Para não Aleluia. perder aí a menção que o pastor colocou aí, eu vou ler para vocês aí. Primeiro Isaías 19. Está 1:19. escrito: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Eita, glória. É isso aí. Amém. Vamos lá, Romanos capítulo 5, a partir do verso 6, diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu Aleluia. por nós, pecadores. E é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Aleluia. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus Aleluia. e Glória a sua Deus. dádiva que veio sobre Aleluia. muitos que por meio de um único homem, Aleluia. Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém,
é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a receberem, olha lá, tem uma condição, não são todos sem restrição. E todos que a receberem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Aleluia. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas, por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Porquanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eita, Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tá bem claro aqui, né? Não tem muito o que falar. Ele me amou primeiro. E sim reconhecer, né? E sim reconhecer que por causa dele, por causa da morte dele, fez nos reconciliar novamente com Deus. Só que é aquilo, que a gente brinca às vezes, né? Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Essa linha de raciocínio, tudo indica que você pode fazer parte dos 2/3 lá. É muito arriscado, né? E também, pela sabedoria que Deus nos deu, a gente pensa, né? Poxa vida, se eu tenho que andar na obediência, mas o outro está em desobediência, mas espera aí, mas Deus é justo. Então, se Deus é justo, ele vai agir com justiça. Os dois aceitaram Jesus, foram batizados no mesmo dia, mas um começou a andar na obediência. Um começou a largar as coisas que não agradam ao Senhor. E o outro, por mais que aceitou Jesus e foi batizado, toda vez que tem carnaval, o homem viaja aí para lugares que tem muita agitação. Enfim, e outros exemplos aí, né? E começa a fazer um monte de coisa. Tem que andar na obediência. Esse mas é justamente para isso. E o reconhecimento aí, acho que tem bem claro, não dá para falar muito sobre isso. Por um homem entrou um pecado. E a história, a gente tem que conhecer a história através da leitura. Mas uma coisa que também chama atenção é que ele nos amou primeiro, quando a gente ainda era pecador. A gente ainda era. Então, o reconhecimento do nosso Senhor e Salvador vem por esse sacrifício aí e o fato dele ser Deus, né? E a graça não veio por uma busca nossa. Ela foi oferecida pelo Senhor a nós. E apesar de se chamar graça, não foi de graça. Custou um alto preço, né? Preço de sangue, foi o sacrifício ofertado por Jesus ali, se entregando na cruz do Calvário. Mas primeiro passo foi de Deus, né? Não dependeu da nossa busca. No entanto, essa graça, ela só vai nos alcançar quando nós o recebermos, né? Não é, apesar dele ter morrido por todos, não são todos que vão alcançar essa graça, porque é necessário reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Tem aquela passagem, né? Que o diabo veio para matar, roubar e a destruir. Ele não vai parar. Isso é a missão dele, é o papel dele. Então, ele sempre vai vir com essa mentira. O diabo sempre vai estar falando que isso que a gente acabou de ler é balela, não vale nada, né? Então, aí que vem o crer na palavra, crer naquilo que está escrito. E volta a dizer, o inimigo sempre vai ser até o final ele tentando nos provar o contrário, né? Eu termino minha fala aqui em Romanos com uma frase que veio aqui através do
nos estudos aqui, eu falei, uau, né? Aí fala assim, ó, Adão perdeu um jardim. Adão perdeu um jardim. Cristo prepara uma cidade. Eu falei, meu Deus. É, um reino, né? Cristo prepara uma cidade, um reino, né? Aleluia. Glória a Deus. Vai ficar quietinho, pastor? Não, eu só estou aqui meditando o que vocês estão falando É. e estou lembrando aqui de João capítulo 1, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? A luz veio ao mundo, por isso que essa questão de por que alguns são salvos e outros não. Porque, infelizmente, o homem ele tem a tendência de amar mais as trevas do que a luz. Rejeita o Senhor. Tem a tendência de amar mais o pecado, né? A inclinação para o pecado, né? Isso aí. Toda vez que fala disso daí, eu me lembro de Gálatas 5:16, né? Uhum. Não andeis, né? Não andeis, é para andar através do Espírito Santo de Deus. Fora isso, a inclinação do pecado vai estar, ou seja, tem que estar conectado com Deus todos os dias. Saiu da conexão, a carne já vai começar a se inclinar já pro pecado. Uhum. Aqui, ó. O versículo 10 diz assim, que ele veio ao mundo que ele mesmo criou. Imagina, Meu Deus. ele sair do seu trono e veio ao mundo que ele mesmo criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, mas teve muitos que não creio, né? Que não creio, que não aceitou, não olhou para a luz, né? Não olhou para a luz e rejeitou. Ele é a luz do mundo, ele é a luz dos homens, né? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, essa questão da morte, do sacrifício de Jesus, do Criador, né? É um amor além do mérito. É um amor que nós não merecemos receber, um amor muito forte, muito sobrenatural. Ou seja, comentando sobre a natureza humana, em Gênesis destaca a inclinação do homem, né? Raramente alguém morreria por um justo. Paulo eleva isso. Deus ama quando ainda somos pecadores. Isso é uma ligação clara com Isaías 53 sobre o servo sofredor, né? Ele sofre pelos culpados. Ele sofre no nosso lugar. Imagine. Ou seja, só o sangue representa a vida, o sangue de Jesus, né? Só o sangue de Jesus representa a vida. O sangue expia porque carrega a vida. E a explicação dos sábios, o sangue do Messias é a expiação definitiva. Os inimigos reconciliados. Ou seja, a palavra ensina que o pecado cria separação, Isaías 59:2, mas a morte de Jesus remove essa barreira. A alegria da reconciliação, a palavra lembra a alegria espiritual. Salvação não é só perdão. Salvação não é só perdão. É restauração Do relacionamento. de relacionamento, né? Então, é muito profundo esse texto, né? E amanhã a gente vai entender um pouquinho mais, porque o juízo versus condenação versus justificação. Adão, condenação. Jesus, justificação. Deus julga com justiça, mas inclina-se à misericórdia. Nós somos salvos pela misericórdia, não apenas... não temos apenas que sobreviver, temos que reinar com Cristo. Jesus nos deu autoridade espiritual nele. Autoridade espiritual nele. Ou seja, a estrutura paralela aqui nós somos cabeça representando a coletividade. Cristo é o cabeça representando a coletividade da igreja. Adão desobedeceu, Jesus obedeceu perfeitamente, né? A obediência perfeita.
Isso tem uma ligação muito forte com Filipenses 2:8, né? Obediência até a morte. A obediência restaura o mundo. A obediência restaura o mundo. E você não está preso ao legado de Adão. Você não está preso ao legado de Adão, mas está preso ao legado de alguém que pecou antes de você. O pecado geracional, ele está aí. Mas a graça é maior que qualquer pecado. A obediência libera a restauração. A identidade de Jesus redefine o seu destino. A vida espiritual é para reinar e não apenas sobreviver. Ou seja, Deus não quer apenas que nós venhamos ser um sobrevivente nesse mundo, mas que nós tenhamos a mente de filhos para reinar com Ele aqui nesse mundo. Por isso que João disse que nós somos, Pedro disse que nós somos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Então, nós precisamos ensinar nossa família sobre a identidade que nós carregamos em Jesus, identidades em Jesus, de filhos, identidades em Jesus. Meu filho Antônio, abre João capítulo 6, versículo 50 lá depois de 57, lá para frente lá. Ensine seus filhos, né, sobre a identidade que eles têm no Messias. Nós temos uma identidade, os nossos filhos têm que aprender essa identidade. Vive em gratidão pela reconciliação, abandone a mentalidade de condenação. Temos que abandonar essa mentalidade de condenação. Temos que praticar a obediência direta e celebrar a graça com alegria. Celebrar a graça com alegria. Pode ler? Pode ir lendo aí, filho. O 57, ó. O 51. Não, pode ler para frente, um pouquinho para frente ali. Lá, depois de 60. Tá. Muitos discípulos abandonaram Jesus. Aí está no 53. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As Não, mas tu está em palavras... João 6? Estou em João 6. É a partir dos 60, Antônio. A partir dos 60 ali. Então tá. Muitos, pois. Tá. Então tá aqui, ó. 64. Contudo, alguns de vocês não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Seguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que... Aí, eu quero esse versículo aí. É o 65. Tá, leia isso aí. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Tem outra tradução aí? Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Opa! Ninguém vai até Jesus se o Pai não der essa pessoa para Jesus. Por isso que isso conecta com o Zacarias 13:8, que a pastora Tânia fala no Silk, que 2 terços perecerão e 1 terço sobreviverá. E passará pela refinação do fogo das provações para serem aprovados para a vida de redenção. Ou seja, todos nós fomos escolhidos pelo Pai e o Pai nos entrega para Jesus. Jesus nos compra através do sacrifício da cruz e nos devolve para o Pai. Meu Deus. Olha só, coisa extraordinária. Ele negociou a vida dele por nós. Ninguém pode vir até Jesus se o Pai não der para Jesus. Então, quem traz as pessoas até Jesus é o Pai. Meu Deus. Não somos nós, é o Pai. Então, o nosso papel é pregar o Evangelho, né? Pregar o Evangelho, prega a toda criatura. Criatura, não filhos. Agora, para se tornar filho, o próprio Pai pega a pessoa e dá essa pessoa para Jesus. Jesus compra, lava no sangue e devolve essa pessoa já limpa para o Pai. Claro, limpa entre aspas, porque daí é agora que começa o processo de purificação, de santificação e tudo. Então, ninguém pode vir ao Pai. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer a mim. Lê de novo, Fabi, por favor. Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim.
Olha só. E aí, nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Imagine. Muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. E Imagine. Jesus pergunta: vocês também vão embora? Pergunta para os 12. Meu Deus. Ficou só os 12. A maioria, ó. Porque assim, a mensagem dele é muito dura. A mensagem dele é muito dura. Aí hoje as pessoas querem uma mensagem que venha massagear ele. Não tem como. Se a mensagem de Jesus era dura, imagina ele chega no templo e quebra a mesa dos cambistas, sai chicoteando todo mundo, batendo, chamando de ladrão, de assaltante, de covil, de bandido. Então, meu irmão, Jesus ele não negocia com o pecado, com as coisas erradas que o povo quer cometer. No versículo seguinte, ele fala que isso aí mesmo que você falou. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Entendeu? Porque só permanece, Antônio, quem o Pai der. Vocês só permanece quem querem. o Pai der. Né? Cara, isso é muito forte, isso é muito sério. Né? Então, assim, ó, eu louvo a Deus todo dia, porque sempre eu lembro desse texto, eu digo assim, obrigado, Pai, por ter me dado para Jesus, por ter me devolvido para o Senhor. Obrigado por esse privilégio. Que privilégio! O Pai escolheu você e te deu para Jesus lavar no sangue dele. Aí Jesus conecta a gente de novo com o Pai, porque lá no texto que a pastora está ensinando a gente sobre a remissão da terra, de todas as coisas, né? Está dizendo, e também nós fomos reconciliados pelo seu sangue. 1 Crônicas 15 até o 20. Ó, tá dando microfone. Aí. Entendeu? Esse texto Colossenses, que ela usa né, para Fabi? remissão. Colossenses. Colossenses 1, 15. Isso, 1 ao 15. Isso, Colossenses 1, Glória 15. a Deus. Quando Do 15 até o 20 é o texto que ela faz. É verdade, isso. Do 15 ao 20. Do 15 ao 20. Quando você Capítulo 1, do verso 15 ao 20. Quando você começa a andar com a liderança, né, esses líderes aí, por exemplo, você vai lá na casa do Luciano, igual a gente já foi, do pastor Luciano. Para de ficar fazendo propaganda aí, irmão. Os outros querem. Mas assim, é desde a hora. Fazendo intriga aí. Tem um prédio aqui atrás, igual a mulher tsunamita construiu uns quartos para os profetas, tem que construir um monte de quartos para os profetas aí. Desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, é só falar de Deus, né? E a coisa flui, a coisa é bonita. A gente fala de todos os assuntos, mas com Deus no meio, sempre louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Então, muita gente não aguenta isso. Quando eu fui dormir, a turma ficou na mesa ali. Eu digo, gente, vocês me dão licença, mas eu vou descansar. Então, muita gente vai querer pegar 6 horas do dia para falar do como que está a situação da política, a guerra dos caras, vai querer falar do futebol, vai querer falar um monte de coisa. Não estou falando que é para a gente ficar fora, desantenado aí do mundão, não é isso que eu estou falando. A gente tem que ficar atento, sim, do que está acontecendo, tudo. Mas tem gente que não aguenta ficar do lado de pessoas que estão conectadas com Deus, né? Então, dura essa palavra. Para andar com gente, imagina, andar seguindo o mestre. Parar para conversar com o mestre, parar para almoçar, parar para o café da manhã, fazer aquela roda lá da resenha junto com o mestre. Dura essa palavra, não vou aguentar. Saiu fora. Glória a Deus. Não tem presente Passado, melhor. vocês têm culto, né? Temos consagração. Olha, eita glória. Poxa. Hoje não teve o cafezinho aqui, né? Por isso que eu tô aqui nessa abrição de boca. Só esses dois aí, você e o Antônio aí, só com o copinho assim, eu falei, meu Deus do céu. Poxa, avisa nós, cara. Avisa eu, pastor. Que isso, né? Que isso. É bênção. Vamos lá. Salmos 15. Salmo de Davi. Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer no teu santo monte? Meu Deus, isso é forte demais. Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Mas eu não posso entrar na presença dele de qualquer jeito, não, Fabi? Não. Ué, mas... Você pode
ir até Deus da forma como você está. Permanecer, não. Permanecer não. Não. Mas no Precisa santuário, transformar, né? assim, eu vou entrar, vou pecar, dar um pecadinho ali, vou voltar ali. Olha só, parece que Não. Mas isso aqui é muito forte, rapaz. é muito forte. Olha só, um exemplo, tá? Hoje é domingo, né? E, sei lá, muita gente tem um culto à noite, né? Às 6 horas da tarde à noite. Aí a pessoa vai e assiste quatro capítulos de uma série daquelas lutas lá de derramamento de sangue ou de terror, né? Ou passa a tarde toda ouvindo aquelas músicas do mundão do passado, né? Fala, nossa, essa música aqui eu conheci fulano, conheci ciclano. E acaba de assistir tudo isso, a mente cheia dessas coisas, faltando 20 minutos até ele chegar na igreja e vai para a igreja. Não está conectado. Não está conectado, entendeu? Vai ter que demorar. Fala, tocou o primeiro louvor e ela não se conectou. Tocou o segundo, o terceiro louvor, ela não entrou a palavra, ela não está conectada com o Senhor. Né? Que cai aquele exemplo que a pastora Tânia deu, de uma mulher, né, que tinha uma posição na igreja que ela ficava a semana toda ouvindo a música do mundão. Ela, acho que ela era da intercessão. Lembra dessa história que a pastora conta? Era da intercessão. E a mulher ficou brava com ela, entendeu? Ficou brava, porque é dura essa palavra. Pastora, dura essa palavra que a senhora está me dando, né? Há uma diferença. Passar a semana toda desconectado com Deus e ir na igreja, varão, no domingão à noite, não é a mesma coisa. Eita, glória. Vamos continuar aqui. Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Meu Deus. E não difama os outros. Não prejudica o próximo. Nem fala mal dos amigos. Eita. Vou repetir o 3. Quem não difama os outros. Quem não prejudica o próximo. Nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável. Então, eu posso reprovar alguém que tem uma conduta reprovável, então eu posso desprezar. Pode desprezar. É a Bíblia que está dizendo. Não, então, né? É a Bíblia que está dizendo. E honra os que temem o Senhor. Opa, então eu tenho que honrar quem teme a Deus. Sim. Então tá. E cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Eita, aleluia. Glória, que maravilha, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Aí. Esse salmo inicia-se com o versículo: Senhor, quem pode residir em tua tenda? Implicando que será discutido o tópico do serviço divino. Porém, o salmista lança-se à discussão das obrigações do homem em relação a seu semelhante. Isso prova que a pessoa que aspira a se aproximar de Deus não pode esperar fazê-lo até que ela se torne aceitável por seus irmãos. Pelo comportamento, pelo testemunho da pessoa. Esse salmo nos dá 11 princípios cardeais da observância que Davi enfatizou e ensinou. Eles são exemplos de além da letra da lei, isto é, o serviço de Deus, além dos requisitos mínimos da Torá, com a finalidade de instilar no povo o amor à lei em si. Eles devem ser ensinados aí mesmo além dela, com devoção e sacrifícios adicionais. Todos os 11 princípios lidam com o relacionamento do homem com seu semelhante. Os súditos de Davi eram falhos nessa área. Conforme os sábios diziam, o povo da geração de Davi era todo íntegro e observante. No entanto, ele tombou na batalha porque deu guarida aos difamadores e mexeriqueiros. Ai. Eu vou repetir isso aqui. Olha só. Perdeu a batalha por dar ouvido ao mexeriqueiro. É isso aí. No entanto,
Portanto, ele tomba na batalha, eu tombo na batalha, eu vou falhar, vou fracassar na batalha. Quando eu dou guarida, quando eu dou abrigo e dou ouvidos aos difamadores e mexeriqueiros. O povo da geração do rei Acabe era idólatra e perverso. Contudo, por não ter nenhum difamador e mexeriqueiro em suas fileiras, ele entrou na batalha e emergiu vitorioso sem perdas, mesmo Acabe sendo perverso. Ou seja, Enei, um sábio, nota que as massas eram corrompidas pelo exemplo dos líderes depravados, Doeg e Aitofel. Duas personalidades proeminentes do período foram homens corruptos, engajados na vil difamação e intencional derramamento de sangue. Ai, Pastor, hoje, Fala. no início da live, eu falei algo a meu respeito, né? De um pecado que eu cometia, mesmo já cristã, e não percebia. E certamente os demais ao meu redor viam, mas eu não enxergava, né? Que era soberba, orgulho, o eu faço, eu, sou eu, né? E aí, ali foi mostrado Davi, né? Reconhecendo que tudo era de Deus, então ele estava entregando para poder construir o templo, né? Uhum. E outra situação aqui, já que é para expor, mas isso eu acho que é bom falar, porque pode ser que tenha pessoas que nem identifiquem, né? Uhum. Eu também cometi esse pecado. Infelizmente, eu ficava indignada de ver cristãos tendo uma conduta pecaminosa. E apesar de ser uma realidade, um fato, algo acontecido, não era uma mentira, não era uma história inventada, eu não tinha que falar para ninguém. Uhum. Eu não tinha que demonstrar meu inconformismo para ninguém. Uhum. Mas eu ficava inconformada. E aí juntavam as 2, 3 amigas, vem aqui, eu preciso desabafar. E aí, olha que absurdo. E só acumulando brasa na minha cabeça. Então, assim, é a diferença, né, de calúnia e difamação. A calúnia é você falar uma situação que não ocorreu, você vai mentir, né? Uhum. Já a difamação é algo real que aconteceu. Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo aquilo que é real, a gente não deve ficar falando. Isso. Isso é difamação, e isso é pecado, né? Então, cuidado. Pastora Fabi, eu também já fiz isso, né? No meu passado, já cometi muito isso. Quando a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, a gente acaba, até porque você pode se indignar, pode. Sim, Pode mas se não tem que indignar. O que você não pode então, se você falar. quer falar, fala com o Senhor. Senhor, Isso. poxa, Senhor, eu fico muito triste quando essas coisas acontecem, traz uma indignação sobre mim, as pessoas não valorizam o sacrifício da cruz, ficam brincando. Você vai desabafar, desabafa com o Senhor, Ele sabe tudo, Ele vai entender o teu coração, até porque tem momentos desse tipo de indignação, dependendo do caso, da situação, que é o próprio Espírito Santo que coloca dentro de nós essa indignação, tá? Mas isso que a pastora Fabi está falando é real. Isso não dá o direito a gente sair difamando, né? E sendo parte, porque a gente acaba sendo parte de uma coisa de difamação que ocorre não só através de nossa vida, através de muitas pessoas, a gente sendo conivente com o pecado de outros. Então, glória a Deus aí, Fabi, né, pela tua fala. Eu também já cometi muito isso. Tive que, uma hora, chamar minha esposa e a gente orou junto, pedimos perdão para Deus, né? E colocamos isso diante do Senhor. Tem uma outra Fabi aí na live aí, né? Que está perguntando o que o pastor está lendo. Eu estou lendo o livro de Salmos, querida. O livro de Salmos comentado, um livro judaico, né? Ele está fora de edição agora. Nós estamos esperando a editora lançar de novo para poder vender para as pessoas. É esse livro aí, tá bom? Comentário do Salmo. Isso, pastor, isso não tem como. Todos nós já cometemos isso. Sim. Existe a falta no tempo a gente fala da juventude, da ignorância, né? E esse outro livro que passou para mim, isso ficou muito forte para mim, porque eu vou ler isso aqui, ó. As 3 ações do homem que é punido neste mundo
e não têm uma porção no mundo vindouro. Né? Fala aqui, ó. A idolatria, o adultério e o assassinato. Mas a difamação equivale a todas essas três anteriores aqui falado. A difamação. Então, às vezes a gente fala, você não matou, não É tirou a mais fácil vida. Deus perdoar um assassino do que um difamador. Exatamente. É isso aí que tu tá lendo a Ética dos Pais, né? Isto. Uhum. Eu volto todo dia nesse daqui, porque isso aqui é forte demais. A gente bateu bastante na tecla aí por esses dias sobre as portas. Né? A gente tem que deixar essa porta fechada para não entrar mais e para não levar a gente ao pecado, né? Vamos lá, Provérbios, para o horário. Provérbios. Esse é o livro que nós vamos ler agora, tá, minha irmã? É o comentário desse livro agora que nós vamos ler, Provérbios. Né? Vai ler na Bíblia 365, o versículo, e aqui nós vamos comentar. Provérbios 19, verso 18. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Eita! Não se reprima de castigar seu filho, mesmo que o castigo possa parecer de nenhuma valia, pois esse castigo vai trazer esperança de que, através desse castigo, ele melhorará seus caminhos. Não preste atenção à sua lamúria barulhenta. Ou seja, a criança às vezes vai querer dar birra, vai espernear, vai chorar quando levou uma varadinha. Disciplinar é uma varinha. Você passa um óleo, dá unção nela assim, põe ela em cima da geladeira, mostra para a criança e fala para ela, se você aprontar, a varinha da disciplina está aqui. Ou seja, a psicóloga está em cima da geladeira. A psicóloga, né? Vai cantar. Né? Então, e daí é o seguinte, quando você der 3 varadinhas na perna, que não deixa marca, não deixa hematoma, é só uma bem fininha, daquela que arde, que a criança dá uns pulinhos, ai, né? Entendeu? Eu sei porque eu criei os meus assim. Então, assim, e não tem ninguém aqui que reclama disso e que, muito pelo contrário. Então, assim, Provérbios 22, depois a gente vai estar comentando sobre isso lá na frente, 22:15, né? Diz que a vara da disciplina afugenta a loucura do coração da criança. Então, se afugenta a loucura do coração da criança, porque toda criança nasce com um pouquinho de loucura dentro de si. Então, até nós precisamos ser disciplinados pelo Senhor. Só que a vara que muitas vezes o Senhor usa para me disciplinar é diferente daquela que eu uso para disciplinar uma criança. O negócio é mais arrochado, filho. Então, ai, quando a vara da disciplina vem, Jesus, bate menos, Senhor, porque o negócio... né? E aí vai, né? Então, a esperança vem de você ter realmente, como o texto disse aqui, ó, discipline seus filhos enquanto há esperança. Depois que a criança cresce e se torna um rebelde, não adianta você querer disciplinar mais. E daí tem filho até que bate na própria mãe, né? E no próprio pai. Verdade. Aí é só entregar ao Senhor e combater em oração. Isso você pode fazer. A pergunta aí de alguns que fala assim, se depois eu esqueci de disciplinar, você pode guerrear e entregar sempre ao Senhor, que Ele vai interceder por você. Tudo ao Senhor tem jeito. Olha o comentário da Josiane aqui, ó. Aqui em casa a varinha sempre ficou em cima da televisão. Nunca precisei usar, mas funciona muito bem. Lá em casa, os meninos, eles dão um jeito de dar fim na varinha, né? Eles botam uma cadeirinha, tentar alcançar lá em cima. Lá, de vez em quando eu procurava a varinha. Mas cadê a varinha? Sumiu. Parece quebrar e jogar fora mesmo. Meu Deus, a criança olha assim e fala, o quê? Nem vou aprontar, né? O negócio ainda tá ali na televisão. A criança já pensa, não vale a pena, né? Eu ainda peguei a época da correia. Varinha é muito bom para disciplinar, rapaz. No meu caso era cabo de vassoura, cabo de enxada que tivesse na mão, fio de tomada de ferro, cortava as pernas, tudo. Aí era agressão, não era disciplina. Tem uma diferença bem grande. Não se bate em criança com a mão, com a cinta, na varinha. A Bíblia fala da varinha, a varinha bem fininha, só para, né? É isso aí.
O amor corrige, né? Ele O amor corrige. não fecha os olhos para o erro, né? Vamos lá, verso 19. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar de uma vez, se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Se você livra essa pessoa de sofrer a consequência, você vai ter que se responsabilizar todas as vezes que a consequência vier. Você vai ter que estar sempre livrando essa pessoa. Sabe quando a pessoa peca, erra e diz, pastor, aí você vai lá, pastor, aí você vai ter que ir lá, não, pastor, não, você tem que chegar para a pessoa e dizer, queridão, queridona, você não pode mais ter esse tipo de comportamento, se conserta. Meu Deus. Pastor, mas e daí se ela não se consertar? Aí você deixa na mão de Deus e vai, irmão. Entendeu? Você não é Deus para salvar todo mundo. Meu Deus. Se você deixa sua raiva passar e salva seu inimigo, quando você enxerga o perigo de que dele se aproxima, seus dias aumentarão. Você deixa a sua raiva passar e salva seu inimigo. Quando você enxerga o perigo que dele se aproxima, seus dias aumentarão. Aqui está falando de eu aprender a controlar minha própria raiva e minha própria ira. Esse inimigo sou eu mesmo. Deixar passar de passar mesmo. Deixa passar de a passar. Raiva embora. Deixa a raiva embora para poder resolver e domínio próprio. Isso aí. Um homem temperamental incorrerá em punição por seu pecado, pois ele certamente atingirá alguém em sua raiva. Vai atingir a esposa, vai atingir um filho, vai atingir o marido, vai atingir, né? Vai atingir. E se você opõe-se a ela em sua explosão, tentando evitá-lo, socorrer, sua cólera aumentará. E ele executará não obstantemente sua injúria, pois este é o procedimento das pessoas temperamentais. Esse é o procedimento, porque quando há um temperamento, né, forte na vida da pessoa e um se ira e o outro se ira também, a coisa vai pegar fogo. Ou seja, se um baixar a guarda e não procurar se acalmar, depois, se não se consertar, meu irmão, aí complica. Né? A Bíblia, Provérbios capítulo 15. Provérbios 15, 1. Diz assim, uma resposta suave desvia a cólera, mas uma palavra nervosa provoca a ira. Meu Deus, é isso mesmo. A palavra cólera denota intensa raiva ocultada de outros, enquanto a ira significa uma raiva superficial, rapidamente expressa e dissipada. A raiva vem e já vai embora. A ira não, é forte. Mesmo uma intensa raiva interna pode ser dispersada por uma palavra gentil. Estou nervoso, estou com raiva, então puxa uma palavra gentil. Me perdoa, querido, me perdoa, querido. Uma palavra gentil. Eu deixei você nervoso com essa palavra tão irritado, então uma palavra gentil já vai quebrar a coisa, já vem a paz, né? E tudo. Enquanto uma observação provocativa, nervosa, que infligidor provocará o desejo de revanche imediata. Misericórdia. Não deixe o desejo de revanche entrar no seu coração. Em nome de Jesus. Bom, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, tá aí? Não, mas quem que orou no início aí? O Viana. Foi mesmo? Então a pastora Fabiane vai orar. Por gentileza. Pai, obrigada por esse dia, Deus. Obrigada pela tua graça. Obrigada pelo teu amor, Pai, porque mesmo pecadores, o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor se sacrificou através da entrega do teu único filho no nosso lugar, Pai. Obrigado, como nós não tínhamos nada a merecer, meu Pai Santo. Nós é que merecíamos aquela cruz, mas o teu amor nos alcançou, Pai. Obrigado, Deus, pelo fato do sangue vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Espírito Santo. Ter lavado os nossos pecados, Pai. Toda a nossa soberba, todo o nosso orgulho, toda a nossa altivez, toda a nossa incredulidade,
Tudo aquilo, Senhor Deus, que feriu o teu coração, Pai. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E o ato de nós o recebermos fez com que nós tivéssemos reconciliação contigo, Pai. E nós somos gratos por isso, papai, porque hoje nós podemos falar contigo. O Senhor escolheu a nossa vida para habitar. Antes, Davi precisou investir recursos para que Salomão construísse um templo, mas hoje o Senhor habita no nosso interior, Pai. E nós somos gratos a Ti, queremos entregar a nossa vida por completo ao Senhor, Pai. Queremos consagrar a nossa vida, o nosso coração, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, a nossa fala ao Senhor, Pai. Que dia após dia nós possamos nos render mais e mais, Pai. Porque nós somos Teus, Pai. Nós não temos nada que possamos entregar a Ti que não tenha vindo do Senhor. Foi o Senhor quem nos fez. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos inseriu no ventre da nossa mãe. O Senhor nos deu fôlego de vida. Tudo é Teu, Pai. Por isso nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Pai. Recebe a nossa vida, recebe a nossa adoração, recebe os nossos cultos prestados a Ti. Recebe, Senhor amado, tudo que nós temos, Pai Santo, porque tudo é Teu, Pai. Obrigada. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pela Tua vida em nossas vidas, Pai. Que nós possamos viver nesta terra com sabedoria, com temor, com zelo, cumprindo os Teus mandamentos e propósitos, Pai. E que o Teu nome e o Teu reino venha a ser estabelecido através de nós, Pai, aqui. Que nós sejamos realmente sal da terra e luz deste mundo, meu Pai, para tornar o Teu nome cada vez mais e mais conhecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Obrigado, Jesus. Eu quero abençoar o chamado de cada um. Eu quero pedir, Senhor Deus, uma bênção toda especial nesse dia sobre a vida da pastora Fabiana, a vida do pastor Viana, do meu irmão Antônio. Meu Deus, que tem dedicado tempo da sua vida, tem dedicado, Senhor Deus, a sua vida pelo reino. Ó Deus, por mergulhar cada dia mais na tua palavra. E nesse dia, Senhor Deus, chamado hoje, o Senhor dê a eles, Pai, cada dia mais profundidade de riqueza, de sabedoria, de revelação, de entendimento, de profundidade, como o Senhor tem derramado na vida deles. Meu pedido é que se potencialize, se multiplique de uma forma extraordinária. Em nome de Jesus. Louvo a Ti, Deus, pelo coração deles, de terem dito sim ao Senhor, Deus, para estarem trazendo sementes espirituais para o coração de todas as pessoas, Pai, que entram nessas lives todos os dias, 6:30 da manhã. A primícia, que o Senhor receba a primícia dos Teus filhos e de todos aqueles que estão participando da live, que estão, Senhor Deus, crescendo, amadurecendo e se aprofundando em conhecer o Senhor. A Tua palavra diz que nós temos que seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer. E eu os abençoo, Pai, nessa manhã, Deus. E declaro que esse dia será um dia extremamente sobrenatural sobre a vida deles. Que o Senhor os fortaleça nesse dia de consagração, nesse dia, Senhor Deus, de entrega com mais profundidade ao Senhor de suas vidas. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que toda comunhão com o Espírito Santo, todo discernimento espiritual permaneça, Pai, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Abraço, Deus abençoe. Deus abençoe. Até amanhã, Ótimo dia. 6:30. Glória a Deus. Tchau, Bom tchau. culto. Tchau. Amém. Amém. Eita glória.